Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias. No Evangelho, segundo registrou Lucas, capítulo 13. Lucas, capítulo 13. Quero ler com você a partir do versículo 22 até o versículo 30. Diz assim a palavra do Senhor: Passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu-lhes: Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós, do lado de fora, começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: Não sei de onde sois. Então direis: Comíamos e bebíamos na tua presença, e ensinavas nas nossas ruas. Mas ele vos dirá: Não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos os que praticais iniquidades. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora. Muitos virão do Oriente e do Ocidente, do norte e do sul, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Contudo, há últimos que virão a ser primeiros, e primeiros que serão últimos. Vamos orar. Senhor, a tua palavra foi lida diante de nós. E, Senhor, em nome de Jesus, nós queremos colocar as nossas vidas no teu altar, Pai. Senhor, nessa hora, nós queremos aprender da tua palavra, queremos ser solidificados nela. Quero, Senhor Deus, em nome de Jesus, rogar que o Senhor esteja ministrando ao meu coração e ao coração do meu irmão, da minha irmã aqui. E, Pai, no nome de Jesus, que a gente tenha nessa noite, Pai, de fato, um toque especial do Senhor nas nossas vidas. Senhor, não há sentido em estarmos aqui se o Senhor não trabalhar em nós. Não há sentido, Deus, em nada acontecer nesse lugar se o teu Santo Espírito não estiver operando nas nossas vidas. Por isso, Pai, no nome de Jesus, ajuda-nos. Fala conosco. Ministra a tua palavra, a tua presença, o teu consolo, o teu cuidado. Mas também, ó Deus, ministra a nós o ânimo do Senhor, a decisão, ó Pai, de caminharmos cada vez melhor na tua presença. E, Pai, por misericórdia, perdoa-nos naquilo que é necessário o teu perdão. Ajuda-nos naquilo, ó Deus, que precisamos realmente ser levantados e trabalhados. E que em nome de Jesus, ó Deus, nenhum de nós aqui nessa noite saia inerte diante da tua palavra. E assim eu oro, ó Pai, não confiado na minha palavra, não confiado, ó Deus, naquilo que tenho preparado, mas, Senhor, confiado que tu és o Senhor de todas as coisas. Confiado, Jesus, que nós todos somos teus servos. Confiados, ó Deus, que isso aqui é uma igreja, não é qualquer outra coisa, mas é a igreja do Senhor. Confiado, Senhor, que aonde o Senhor nos chamou como corpo do Senhor, o Senhor vai trabalhando conosco, vai nos podando, vai, ó Deus, apertando aquilo que precisa ser apertado, mas vai também trazendo alegria e bênção para nós naquilo que te satisfaz. Por isso, ó Deus, como igreja do Senhor, trabalha conosco nessa noite. Assim eu oro, ó Deus, em nome santo de Jesus Cristo, e é para a glória dele, ó Deus. Amém, Senhor. Irmãos, quanto nos custa o evangelho do Senhor? Quanto custa para você ser crente? O que de fato vale como investimento, como se gastar, como se doar, para dizer, sou um crente em Jesus? Você entende qual que é o seu papel, a sua missão nessa terra, como alguém que diz, eu sou filho de Deus? Você está realmente
satisfeito com aquilo que você tem vivido diante de Deus. Você pode estar satisfeito ou insatisfeito com pessoas, com as coisas, com a sua casa, com tudo. Mas diante de Deus, com você mesmo, como você responde essa pergunta? Mais ainda, você tem tido algum esforço pelo Evangelho de Jesus? O texto que nós estamos olhando fala sobre isso. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita. E é interessante nós começarmos desde já a esmiuçar essa expressão, porque quando Jesus nos diz essa palavra, esforçai-vos, ele não está falando de um esforço irresponsável, um esforço de qualquer maneira, um esforço do jeito que eu quero, a hora que eu quero. Mas até o verbo no seu original já traz uma expressão melhor do que a nossa tradução. O verbo aqui é agonizomai. Vem a tradução para você pensar um pouco mais de agonia, de um esforço que vai muito além de eu simplesmente empurrar ou puxar algo, mas vem de um esforço de luta. Como que alguém entra dentro de um ringue, numa competição, para vencer adversários que são muito fortes. Nesse caso aqui, quais são os adversários que nós enfrentamos na vida com Jesus? Satanás, o pecado e o nosso próprio ego. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Mais uma palavra nessa frase, meu irmão, é a porta ser estreita, apertada. De certa forma, traz uma certa agonia, um pouco de desespero, talvez. Que esforço é esse que Jesus diz? É para ser salvo? Não. Jesus está lidando nessa palavra do mesmo jeito que o apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 12, ele diz assim: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Jesus não está aqui trazendo uma palavra, meu irmão, dizendo que se nós nos esforçarmos seremos salvos. Mas ele está aqui tratando de uma situação dura, mas que é reflexo de fato do Evangelho. O Evangelho não é uma vida mansa. O Evangelho não é aquele momento em que a gente diz, agora eu vou relaxar, vou viver o Evangelho. Muito pelo contrário, Jesus nos diz, enquanto vocês estão nesse mundo, vai ter aflição. Mas tem de bom ânimo, a cada dia marche, a cada dia vença o seu mal. Eu quero trazer para nós nessa noite, irmãos, o que significa, ou pelo menos alguns significados que nós podemos ver nessa expressão, a porta estreita. Por que nós precisamos nos esforçar para passar por ela? Mas o que é essa tal porta estreita? À luz desse texto, irmãos, nós vemos Jesus naqueles seus momentos de caminhar, passar por vilarejos, passar por pequenas cidades, e Jesus era alguém paciente, longânimo, e o texto diz no versículo de número 22 que Jesus ensinava, Jesus conversava com as pessoas, Jesus parava, atendia, ouvia, mas deixava o seu recado, deixava a sua palavra. Jesus não passava por ninguém inerte. Jesus não fazia um milagre e ia embora. Jesus ministrava, mas ele trazia algum ensinamento para as pessoas a cada situação. E nesse momento, enquanto ele passava por diversos lugares, num determinado instante, alguém chega para ele e lhe pergunta: Senhor, são poucos os que são salvos? Isso aqui, meu irmão, é um judeu perguntando para um outro judeu. E esse primeiro judeu era aquele que achava que a salvação estava restrita apenas a eles. Senhor, somos mesmo poucos os que somos os salvos? E aí Jesus não só responde para ele de uma forma um pouco distante daquilo que ele desejava ouvir, porque Jesus não diz para ele, sim, são poucos, ou Jesus também não diz para ele, não, vai ter uma galera, muita gente. Mas Jesus diz para ele, olha, você mesmo deve se esforçar, você deve buscar de fato o passar pela porta estreita,
porque a situação não é tão simples quanto você imagina. Irmãos, para nós nessa noite, a primeira coisa que eu aprendo, à luz dos versículos 25 e 26 da sua Bíblia aí, é que essa porta estreita, ela tem a ver com um relacionamento muito próximo, íntimo com Jesus. Jesus dá uma ilustração para aquele judeu de que as pessoas deveriam se esforçar porque um dia o dono da casa chegaria para finalizar aquela situação. Há um tempo para que nós venhamos a desenvolver as nossas vidas. Há um tempo, meu irmão, e esse tempo não é de forma nenhuma declarado a nós quanto tempo eu tenho, quanto tempo você tem. Mas, de fato, se há algo que Jesus traz na palavra dele, é que uma hora essa situação vai parar. Ou com a vinda dele para buscar a sua igreja, ou com cada um de nós, aqueles que estamos na fila ali, né, para chegar naquele dia, e Deus queira que a gente continue bastante tempo ainda na fila, mas um dia nós vamos estar na presença dele. E aí, meu irmão, nós vemos no texto, nos versículos 25, 26, que muitos vão dizer: Senhor, abre-nos a porta. Mas aí a resposta daquele dono da casa, que é o próprio Jesus aqui nessa ilustração, é: não sei de onde sois. Mais ainda, meus irmãos, aqueles judeus argumentam para o Senhor: Senhor, o Senhor estava sempre com a gente, nós comíamos na tua presença, o Senhor ensinava nas nossas ruas. E aqui vai uma questão que você precisa se atentar, e eu também, meu irmão. Uma coisa é estar perto, outra coisa é estar junto. Uma coisa é eu ser vizinho, outra coisa é eu estar dentro da casa. Uma coisa é Jesus ensinar na minha rua, outra coisa é Jesus entrar dentro da minha casa, dentro da onde eu sou eu, e não alguma imagem que é projetada para o lado de fora. Interessante, meus irmãos, que a argumentação deles era boa. Nós comíamos e bebíamos na tua presença. Jesus, nós participávamos dos programas festivos que haviam. Jesus, nós ouvíamos o Senhor ensinar, a gente se lembra. No texto que é muito parecido com esse, meu irmão, que é o do Sermão do Monte, lá em Mateus, Jesus repete ou diz essa mesma frase: esforçai-vos por entrar na porta estreita. Talvez aqui, meus irmãos, aquelas pessoas poderiam até mesmo dizer: nós ouvimos aquele Sermão do Monte, eu estava lá. Uma coisa é ouvir, a outra coisa é guardar no coração. Uma coisa, meu irmão, é você testemunhar um fato, outra coisa é você vivenciar aquele fato. O apóstolo Paulo traz com muita propriedade quando ele defende o seu apostolado: eu trago no corpo as marcas do evangelho. Eu não trago somente na minha mente, no meu raciocínio, no meu estudo, mas eu trago no corpo. Isso dói em mim, isso é a minha alma, é o meu esforço, é o meu dia a dia. E aí ele diz: ninguém me moleste. Meus irmãos, o Senhor Jesus traz nessa parábola que aquelas pessoas sabiam quem Ele era, Jesus. Talvez, se nós trouxéssemos para esse nosso contexto de hoje em dia, são pessoas que muitas vezes estão dentro da igreja, vão aos ajuntamentos, participam de muita coisa, mas a realidade é: eu estou perto de Jesus, mas Jesus está de fato dentro da minha vida. Eu não sei qual é a sua experiência com Deus. Eu não sei, de fato, como é o seu dia a dia com Deus. Eu não sei, meu querido, quando você sai daqui, aquilo que você faz aí fora, dentro da sua casa. Mas uma coisa que é muito, mas muito realidade, é que você precisa entender que Jesus te vê em todo o tempo e sabe exatamente como você é. Não adianta nós, muitas vezes, investirmos em andar pertinho de Jesus. O Evangelho de Marcos fala de um jovem que seguia Jesus, mas de longe, olhando, mas não se aproximava. A porta estreita, ela é relacionamento, meu irmão, porque quando nós de fato somos conhecidos do Senhor, Ele sabe todas as nossas limitações. Jesus não quer que você seja um super-homem.
Jesus não quer que você, minha irmã, seja uma super mulher. Jesus não quer que nenhum de nós, como igreja, meus irmãos, sejamos como aquela capa de alguém invencível, superdotado, exponencial, como diz um grande pregador. Mas o que Jesus quer de nós é intimidade, para que Ele possa trabalhar no seu coração, naqueles detalhes que a gente acha que não tem mais problema. Jesus deseja de nós, meus irmãos, que nós levemos a Ele aquelas necessidades mais básicas e também aquelas mais difíceis. Mas tudo isso é relacionamento. Tudo isso é dia a dia, você se gastar um pouco na presença do Senhor para dizer, Senhor, toma minha vida nessa manhã, estou saindo para o meu trabalho, que o Senhor me ajude a ser um crente ali onde eu estou, que o Senhor esteja me guiando para que eu não vá dar um mau testemunho aonde eu passar. Senhor Jesus, toma conta da minha casa, abençoa esse meu lar, ele é teu. Relacionamento, intimidade. A porta é estreita porque não é fácil viver assim. A porta é estreita, meu irmão, porque para cada um que quer encarar a coisa dessa forma, muitos outros vão dizer assim, não, Deus sabe de todas as coisas, não preciso nem orar. Outros vão dizer assim, estou tão atribulado, não há tempo. Outros vão dizer assim, você está marcando tempo, você ainda não viu que não vai resolver essa questão. Mas quando nós olhamos para aqueles que caminham com Jesus, mesmo no meio do vendaval, mesmo no meio do falatório, eles dizem, Senhor, eu sei que Tu estás comigo. E é por isso que eu entro por essa porta. Quero desenvolver um relacionamento com o meu Senhor. Ninguém disse que é fácil. Ninguém disse que é algo tão cheio de glamour. Mas a realidade é que naquele dia, quem vai estar lá dentro, quem vai entrar primeiro, quem será de fato reconhecido pelo dono da casa, é aquele que tem passado por essa porta. No versículo 27 há mais uma característica dessa porta estreita. Interessante que aqueles que estavam ouvindo do dono que a porta estava fechada, continuam na argumentação. E no versículo 27, irmãos, ele diz, eu não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos que praticais iniquidade. E através desse texto, meu irmão, olhando por um aspecto contrário ao que está aí no texto, eu aprendo que a porta estreita é uma porta de santidade. É uma porta que dia após dia vai demonstrando que todos os dias eu estou caminhando e caminhando um pouco mais profundamente com Deus. Mais uma vez, nós precisamos olhar para o texto para ver se isso traz base para nós, irmãos. Jesus aqui estabelece um grande contraste. Porque na primeira palavra dele sobre a porta estreita, ele fala de esforço. Ele fala de algo que é como uma luta, e a luta só termina quando alguém vence. E aqui ele fala de prática. E a palavra no original, meu irmão, quer dizer trabalho, ato contínuo de exercer alguma coisa, quase que sendo recompensado por isso. Só que o trabalho que ele está se referindo aqui é prática de iniquidade. E o que é iniquidade? É injustiça, é coração pecaminoso, é desejo a cada dia, meu irmão, de obter não vantagem, mas obter um mal de outras pessoas. Agora, quando ele está trazendo essa palavra, você pode ler de novo, Jesus, ou o dono da casa, ele está dizendo assim, apartai-vos de mim, vós todos os que trabalham fazendo o mal, obreiros do pecado. E aqui, meu irmão, eu preciso trazer algumas questões para as nossas vidas. Jesus, como a gente já falou, não está se referindo à questão de salvação, pregar o evangelho aqui. Mas Jesus está exortando um grupo que se entende como salvos. Sabe, meu irmão, uma coisa interessante nós começarmos a pensar, e por isso eu te perguntei no início se você sabe o preço, qual o preço paga pelo evangelho. Uma coisa interessante é que nós, eu e você, a cada dia, quando nós não vigiamos, nós começamos a andar não de acordo com os valores da palavra, mas nós começamos a nos comparar com o mundo. E o pior
é que às vezes nós deixamos os valores do mundo tomarem a nossa situação de vida. Eu não sei se você tem muito tempo de igreja, mas eu me lembro desde garotinho de alguns pastores que pregavam sermões que diziam assim, tão perto, mas ao mesmo tempo tão longe. Para quem é mais antigo aqui, talvez se lembre de ilustrações que os pastores diziam a cerca de 45 centímetros da salvação. O André lembra? Quando a coisa chegava na mente, eu sei o que é o evangelho, mas não passava pelo meu coração. Eu não assumo realmente uma postura de cristão. Uma outra expressão era o crente 3S. Salvo, seguro, sossegado. Deus sabe todas as coisas. Uma vez salvo como bom calvinista, salvo para sempre. E aí começa a tragédia do calvinismo, que é a pessoa achar que porque tem uma posição de seguridade em Deus, pode viver a vida do jeito que bem entender. Meu irmão, o cristão, como a gente está entendendo aqui, ele deve lutar para não cair nas práticas do pecado. E eu não estou falando aqui, meu irmão, daqueles pecados que você só de ouvir falar, você já dá 2 passos para trás. Não, isso não. Mas eu estou trazendo à sua mente, ao seu coração nessa hora, aqueles pecados, meu irmão, que a gente vai começando a gostar, que a gente vai começando a colocar carinho nele, que a gente vai começando a torná-los como pecados de estimação. Quando a gente começa, irmão, deliberadamente a criticar pessoas do nada, porque a gente não vai com a cara dessas pessoas. Quando a gente começa a tecer críticas e mais críticas, sendo que muitas vezes, meu irmão, a gente está distante jogando pedra no do outro. Pecados, meu irmão, como a mentira, quando a gente deslavadamente começa a contar coisas que são inverdadeiras. Pecados, quando a gente tem inveja daquelas pessoas que atingem algum patamar. Fulano foi aprovado ou promovido no seu serviço e eu não posso tolerar isso, porque não fui eu. Começamos a estabelecer comparações uns com os outros, começamos a querer o bem que o outro tem, começamos, meu irmão, numa competição desonesta. Pecados, meus irmãos, quando nós dentro da igreja não respeitamos mais a liderança da igreja, porque nos comparamos. Eu sou melhor do que essa aí, esse ali ou aquele lá. Eu não sei se você já parou e para pensar, mas a vida do cristão é uma vida constante de arrependimento. Senhor, ontem eu briguei com a minha esposa. E eu fui duro com ela, e eu falei mal com ela. Mas, Senhor, eu sei que o Senhor é misericordioso e pode me perdoar e me lavar, e eu quero ser melhor. Isso envolve, meu irmão, um ato de humilhação diante de Deus, mas também diante do cônjuge. Senhor, hoje eu fui duro com os meus filhos, e eu preciso que isso seja tratado e cuidado pelo Senhor, porque o Senhor me ensina na Tua palavra que a minha família tem que ser espelho do Evangelho para outras famílias. Às vezes, meus irmãos, quando nós tomamos certas atitudes que são daquelas coisas que ninguém dá valor mais, porque o senso comum foi muito bem retratado por um jogador de futebol alguns anos atrás, quando ele fala, por exemplo, de violência dentro do lar, ele fala, quem aí nunca deu um tapinha não dói. O senso comum não dá mais valor a essas coisas, mas o crente, meu irmão, ele tem que buscar a nobreza da palavra, mesmo quando ninguém busca mais. Quando nós falamos de santidade, significa abrir mão dos pecados a cada dia. E todos os dias são dias de arrependimento. Todos os dias são dias de volta ao Senhor. Todos os dias, meu irmão, é dia de eu buscar ao Senhor, me colocar na presença dEle e falar, Senhor, lava-me. Como diz o salmista, até mesmo dos pecados que me são ocultos. Até mesmo, Senhor, daquilo que eu não tenho mais lembrança.
Se você entendeu o que Jesus está dizendo, aquelas pessoas ouviam Jesus, conheciam Jesus, porém ele os chama de pecadores contumazes, operários do pecado. O cristão então vive se corrigindo, melhorando, purificando-se. Ele nunca se dá por satisfeito. Isso é santificação. Eu ontem estava de um jeito, mas hoje precisa ser um pouco mais. Porque afinal de contas é assim que você faz no seu trabalho. Você quer a cada dia melhorar. É assim que você quer para a sua vida, meu irmão. Você não está satisfeito com o que tem dentro de casa porque você quer ter uma casinha cada vez melhor, mais limpinha, com alguma coisa mais bacana, com um televisor novo. Nós valorizamos essas coisas. Todo mundo que lida com casais aqui sempre faz aquela questão de tratar os casamentos. Olha, não adianta cair na mesmice, você tem que sempre buscar melhorar, fazer alguma coisa além. Mas ir para Deus? Será que para o Senhor a gente pode se dar por satisfeito? E isso, meu irmão, não acontece só domingo à noite. Isso acontece principalmente segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, porque é nesses dias que a máquina está girando e a gente está nesse mundo nosso aí. É nesses momentos, irmãos, que nós somos vistos por quem não é crente. É nesses momentos que nós somos confrontados, nossa fé versus aquilo que o mundo tem colocado. E mais uma coisinha sobre santificação, meu irmão. Isso não é um processo apenas pessoal. E aqui vai uma pergunta para você. Qual foi a última vez que você, orando diante de Deus, esteve intercedendo pela sua nação e chorando diante do Senhor pelo pecado do nosso povo? Hoje é dia 12 de outubro. Um dia emblemático para você se lembrar. Interessante que o texto de 2 Crônicas, um dos mais lidos dentro das igrejas, 2 Crônicas 7, versículo 14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, né? Como nós sabemos bem esse versículo. Mas a gente muitas vezes atribui esse versículo somente à nossa vida pessoal. Mas aquele texto diz povo, nação, aqueles que são chamados pelo nome de Deus. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita. A porta é estreita e precisa de esforço. Que evangelho é esse que nós temos vivido nos nossos dias, irmãos? Porque uma coisa que você pode estar pensando nessa hora é que enquanto nós estamos aqui falando de coisas duras, difíceis, muita gente nessa hora está pulando, feito um cabrito por aí. Festejando e é só alegria. Louvado seja Deus por isso também. Porém, uma hora nós vamos ter que colocar-nos diante do dono da casa. E aí vem o último ponto que eu quero trazer nessa noite, sobre essa questão dessa porta estreita. Interessante que quando Jesus dá aquelas palavras, Jesus começa a mostrar agora que há uma inversão de pessoas. Versículos 29 a 30, meu irmão. Aqui há mais um contraste que a gente pode ver na palavra do Senhor. Aquele homem que fez a primeira pergunta ao Senhor, ele diz: Senhor, são poucos então os que serão salvos? Agora Jesus no versículo 29 vai dizer assim: muitos virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul. Jesus está mostrando aqui, irmãos, que Deus tem o seu remanescente fiel. E esse remanescente é grande, ele não é pequeno. Jesus está mostrando, meu irmão, que embora a gente possa ver algumas situações que são desanimadoras, há sempre aqueles que têm buscado e têm permanecido diante de Deus, lutando, honrando o nome do Senhor, não abrindo mão dos valores bíblicos, não abrindo mão da sua honra, do seu caráter, mesmo em dias que a gente vê tanta loucura. Por exemplo, esses nossos dias de eleição. Irmãos, eu acompanho algumas eleições, eu nunca vi tanta apelação junta como nesses dias.
Tanta gente soltando mentira uma atrás da outra, porque o importante é ganhar. Será que há um prêmio nisso? Ou será que as pessoas perderam a noção que é o nosso país que está em jogo? E diante do Evangelho, meu irmão, quantas coisas nós temos visto para encher a igreja? Será que esse é o nosso objetivo? Ou será que o nosso objetivo é, passando por aquela porta, encontrarmos a presença do Senhor e ouvirmos dele: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Servo bom e fiel, entra no gozo do Senhor. Servo bom e fiel, agora há um prêmio, um galardão para você. E eu quero dizer para você, meu irmão, que talvez nessa noite, aqui nesse lugar, muitos irmãos aqui estejam entre os remanescentes, fiéis ao Senhor e honrando ao Senhor. Quero te dizer, meu irmão, que eu olho para a nossa igreja e vejo muitas pessoas que mesmo com as ondas vindo e voltando, essas pessoas continuam a sua marcha, fiéis a Deus, amando ao Senhor, amando cada dia esse evangelho. Com as oportunidades pequenas ou grandes, elas têm levado a presença do Senhor de uma forma altaneira, e isso é louvável, graças a Deus pela sua vida. O que nós temos que fazer, meu irmão? Eu aprendo com esse texto que nós não podemos desanimar diante das adversidades. Se Jesus nos disse que há dificuldade, eu devo buscar me fortalecer a cada dia. Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10 diz: a cada momento vista a armadura do Senhor. Calce os seus pés com o evangelho. Coloque a armadura que o Senhor está te propondo. Coloque o capacete a cada dia. Empunhe a espada. Lute, persevere, meu irmão. Não se deixe levar pelas conversas e principalmente pelas notícias que você vê diante de si a cada dia. Lembre-se que você é um crente em Jesus de fato. Lembre-se que você é alguém que é luz no meio das trevas. Lembre-se das palavras de Jesus. Não coloque a luz debaixo da cama, não. Coloque alto para brilhar a cada dia. Rompa, meu irmão, a cada dia orando por esse povo, orando pela sua casa, orando pela igreja. Seja alguém diferenciado em nome de Jesus. Não caia na mesmice e no marasmo das pessoas que só querem buscar Jesus pelos seus favores. Mas vá um passo além, vá um passo mais alto. Seja alguém que seja um doador de verdade, de vida. Assim como Jesus doou a vida dele para você, doe a sua vida para Jesus e em benefício de muitos outros. Não tenha medo, meu irmão, porque o Senhor irá nos recompensar no último dia. O Senhor irá tratando e cuidando de nós. Ouça testemunhos de outros irmãos. Compare, veja aqueles que cada dia dizem assim: olha, tem muita luta, mas eu persevero e vou caminhando. Porque com o Senhor a cada dia eu estou sendo mais afiado. Com o Senhor a cada dia eu estou sendo trabalhado. Com o Senhor a cada dia tem dificuldade sim. Mas Ele pagou o preço e com Ele eu sou mais que vencedor. Uma última questão, meu irmão. Não se julgue menor do que ninguém. Não se julgue aquele que tem tanta gente melhor do que eu. E aqui vai uma palavra para você que é membro dessa igreja. Meus irmãos, como nós precisamos de pessoas que se levantem e assumam o seu papel no reino de Deus. Gente que vai contribuir com o seu talento dentro da casa do Senhor. Gente que vai dizer assim: olha, eu tenho muitas limitações, mas em nome de Jesus eu quero romper com cada uma delas para servir ao meu Deus. Meu tempo é pouco, minha família tem dificuldade, eu tenho problema de saúde, o dinheiro também é contado. Está difícil, pastor, mas pode contar conosco, a gente está aí para caminhar junto. Quero dizer para você que se você é um desses, meu irmão, pode ter certeza que aí sim o Salmo 91 vai se cumprindo. O Senhor vai derrubar 1000 do teu lado e 10.000 à tua direita a cada dia. E eu creio nisso. Essa é a palavra do Senhor. Quero te dizer, meu irmão, que se você às vezes tem levado uma vida que está meio rasa, tem se acostumado com o dia a dia, sacode esse pó em nome de Jesus. Tome uma decisão hoje de dizer: Senhor, eu quero reassumir o meu papel. Senhor, eu quero hoje, em nome de Jesus, romper
com aqueles pecadinhos que eu já tenho me acostumado com eles. E eu quero assumir um lugar de verdade dentro do teu povo, dentro do teu reino. Nosso Deus, meu irmão, Ele é especialista em transformar aquelas pessoas que são considerados os últimos, os menorzinhos. Como está nesse texto, Deus te tira lá do meio das ovelhas como tirou Davi e vai te usar com grande poder e autoridade. Nosso Deus é aquele que pega a oferta de 2 moedinhas de uma viúva que deu tudo o que tinha e vai dizer, essa deu mais do que todos os outros. O nosso Deus é aquele que pega um apóstolo que era perseguidor e transforma num grande pregador. O nosso Deus é aquele que pega um homem gago e coloca para falar diante de reis. Esse é o nosso Deus. Nessa hora eu queria orar com você e por você. O texto que nós lemos fala, esforçai-vos. Uma coisa muito séria nesses nossos dias, irmãos. E eu não estou aqui para trazer mentira para o seu coração. Não estou aqui para simplesmente adoçar os seus ouvidos. Eu quero te dizer que esses são dias difíceis. Esses são dias complicados. Mas eu quero te dizer em nome de Jesus que você precisa de fato entender qual é o evangelho que você está acalentando no teu coração. Esse teu evangelho, ele está te levando para a eternidade com Jesus, ou ele está se resumindo a apenas passar uma temporada aqui e tentando sobreviver, às vezes asfixiado, semana atrás de semana. Nessa noite, que tal você começar a pensar e chamar Jesus para falar, Senhor, eu quero viver um evangelho de verdade. Evangelho segundo a tua palavra. O evangelho, Senhor, que é aquele que o Senhor começou a pregar naquela cruz. Queria orar por você, meu irmão, que talvez tenha estado um tanto quanto desanimado, fechado, parado no tempo. Mas que em nome de Jesus você diga, Senhor, eis-me aqui, eu quero começar a caminhar. Eu sei que a porta é estreita. Eu sei que é complicado, Senhor, e muitas vezes eu olho para tudo que acontece comigo e me vejo realmente desanimado, meio que paralisado diante das coisas. Mas em nome de Jesus, que você decida falar, Senhor, pelo teu poder, essa porta é minha e eu vou passar por ela. Baixa um pouco a sua cabeça. Baixa um pouco a sua cabeça e se coloque um pouco diante de Jesus nessa hora. A porta estreita é o relacionamento próximo a Jesus. Quantos estão perto, mas não estão junto? A porta estreita é santidade, arrependimento. É todo dia dizer, Senhor, lava minha alma, lava minha vida. A porta estreita, meu irmão, ela é ultrapassada por um remanescente fiel. E Jesus vai trazer gente de todo lugar para povoar o céu. O convite do Senhor é que você seja parte desse remanescente fiel. O convite do Senhor é para que eu e você venhamos abrir mão da nossa vida em favor daquele que abriu mão da sua vida por nós. Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Deus, nessa hora, em nome de Jesus, todos nós, ó Deus, ouvimos a Tua palavra e a exposição dela aqui. Jesus, eu quero te pedir, Pai, que o Senhor esteja sondando o meu coração em primeiro lugar. Tira da minha vida, Senhor Deus, tudo aquilo que não te agrada. Tira da minha vida, Senhor Deus, tudo aquilo que é contrário ao que o Senhor tem me chamado e caminhado comigo.
os meus pecados, Senhor, as minhas manias. Ajuda-me, Senhor, a andar mais perto de Ti, Pai. Confesso diante do Senhor, ó Deus, que sou pecador, que preciso da Tua transformação, e preciso isso todos os dias, ó Deus, porque todos os dias vem situações, ó Deus, das quais a gente precisa fugir, outras que a gente precisa enfrentar. E quantas vezes nós falhamos, Senhor? Eu falhei. Mas, Senhor, eu quero orar também por esse meu irmão, essa minha irmã que nessa hora faz essa mesma oração. Que, ó Deus, muitas vezes tem vivido um evangelho, Pai, que é um evangelho apenas de continuismo, um evangelho apenas de tá tudo bem. Ó Deus, como é bom quando a gente não está passando por problemas de saúde, problemas financeiros, como é bom quando na nossa casa está tudo em paz. Louvado seja o Senhor por tudo isso. Mas, Senhor, como isso pode ser difícil também quando a gente não responde mais aos estímulos da Tua palavra, quando não oramos mais, ó Deus, pelos nossos vizinhos, quando não oramos mais pela nossa cidade, não oramos às vezes pela igreja. Às vezes, ó Deus, encontramos com os irmãos, passamos e não damos a mínima. Senhor, em nome de Jesus, quebranta o nosso coração sobre esse aspecto. E, ó Deus, em nome de Jesus, trabalha as nossas vidas, Senhor. Trabalha, Senhor, o evangelho do Senhor no meio de nós nessa noite. Que nós nos lembremos, ó Deus, que o cristão é como massa de pão, tem que passar por situações de dificuldade para que venha crescer, tem que passar às vezes por lutas, porque quando pregamos o evangelho é uma luta espiritual que está sendo travada. Tem que passar, Senhor Deus, por muitas vezes dificuldades, porque entre nós e a bênção do Senhor, muitas vezes o inimigo se levanta, muitas vezes pessoas se levantam. Nós vivemos nos dias, ó Deus, em que a Tua palavra é extremamente questionada. Deus, ajuda esse Teu servo, essa Tua serva, que agora está dizendo: Pai, tem misericórdia de mim, me faz andar mais perto de Ti. E, Senhor, eu quero Te rogar, abençoa a Tua igreja, abençoa os nossos pastores, a nossa liderança, os presbíteros, diáconos, abençoa, Deus, cada ministério da Tua igreja, para que a gente se lembre, ó Deus, que nós não estamos nesses ministérios, ó Deus, para termos as nossas facilidades, mas pelo contrário, estamos servindo ao Teu povo, ó Deus, e isso de vez em quando é complicado. Isso de vez em quando, ó Deus, mostra o quanto é apertado mesmo servir uns aos outros. Mas que não seja motivo de desânimo, seja motivo, ó Deus, de clamor, de oração e de dedicação maior a Ti, Pai. Que, ó Deus, cada irmão aqui que tem se sentido desanimado muitas vezes, por críticas, às vezes, ó Deus, por palavras difíceis que tem ouvido, que nessa hora se lembre, ó Pai, que o Senhor ouviu a palavra mais dura, quando muitos se silenciaram enquanto o Senhor estava sendo crucificado. Mas nem isso te fez desistir daquela cruz. Nem isso, ó Deus, o silêncio, os rostos virados, nada disso fez com que o Senhor voltasse atrás. O Senhor morreu naquela cruz e venceu a morte por nós. Que esse seja o nosso exemplo, Pai. Que essa seja a nossa decisão. E que em nome de Jesus, ó Deus, o Senhor levante no nosso meio uma disponibilidade, Deus, de nós lutarmos. Levanta gigantes aqui na Tua igreja, Deus. Levanta homens, ó Deus, aqueles que muitas vezes têm dito: eu sou o menor dos menores. Mas, ó Deus, que esses se levantem como gigantes no meio do Teu povo. Mulheres, ó Deus, que vão cada dia, ó Deus, assumir o seu papel de liderança também e fazer grandes obras para a glória do Teu nome, Senhor. A minha oração, ó Deus, é uma oração de confiança. Ó Deus, é uma oração porque eu sei que quando nós trilhamos esses caminhos mais duros, ó Pai, quando a gente vence, nós realmente nos debruçamos em louvor ao Senhor e em gratidão ao Senhor. Pai, faz de novo, levanta de novo, ó Deus, as nossas vidas. Reaviva a nossa alma, reaviva a nossa fé. E, ó Deus, dá-nos o poder da decisão, ó Deus, de caminhar em fidelidade com o Senhor. Eu quero ainda orar, ó Deus, por aqueles que necessitam de um milagre do Senhor nessa noite. Eu sei, ó Deus, que muitas vezes nós entramos na casa do Senhor com todas as dificuldades.
Deixamos, às vezes, pessoas adoecidas dentro de casa. Deixamos, ó Deus, às vezes, situações pendentes que nós precisamos resolver. E eu quero te pedir, Senhor, nessa hora, libera um milagre do Senhor na vida desse que está necessitado, carente, desse que precisa de um toque especial do Senhor, ó Pai. Aquele que precisa de cura, que seja curado em nome de Jesus. Aquele que precisa, ó Deus, de uma porta aberta, Deus, seja de emprego, seja de uma reconciliação, seja de algo na justiça, Senhor, seja de que ordem for, que o Senhor tenha misericórdia e abra a porta dos céus, ó Deus, nessa hora, em nome de Jesus. E Pai, desde já, nós queremos te glorificar, te agradecer e te engrandecer, em nome de Jesus. Amém e amém.